Aleluia. Feche seus olhos ainda, segure na mão de quem está do seu lado. Feche os corredores. Há uma nuvem sobre este lugar nesta manhã. A unção de santidade está sobre nós. Segura a mão dele forte, levante um pouco a mão dele. E por um minuto glorifique a Deus junto com ele nesta manhã. Rasga os céus e vem sobre nós, Senhor. Rasga os céus e vem sobre nós, Senhor. Vamos, igreja. Libera o que está dentro de você. Ative o seu espírito nesta manhã. Ative o seu espírito nesta manhã. Bote volume no seu espírito. Yeah! Vamos! Ative o seu espírito. Se você fala em línguas, deixa o Espírito usar os seus lábios. Santidade. Só a sua voz. Só a sua voz. Ative a sua voz, o seu espírito. Solte a mão dele e erga suas duas mãos aos céus. Dê o seu melhor louvor a ele. Aleluia. Vamos aplaudir aquele que vive e reina mais uma vez. Podemos assentar, queridos. Saúde, paz e prosperidade, amém. Louvo a Deus pela oportunidade mais humana. Está aqui para compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu sempre tenho dito que eu não sou pregador, eu sou pastor. Pastor compartilha aquilo que vive. Antigamente nós tínhamos uma linguagem que dizia que nós estávamos procurando viver o que nós pregávamos. E hoje eu tenho aprendido que nós temos que pregar o que vivemos. Tenho vivido dias gloriosos, de grandes desafios. Hoje faz 1 mês e 2 dias, contados as horas, que nós fomos enviados para o Rio de Janeiro. Essa noite, quando eu estava orando, confesso para os irmãos que
quando fala assim, você vai falar amanhã, você não dorme, o coração não para, as pernas perdem a força. E compartilhei com os amigos, eu falei, não sei por que a gente fica sem força, sem voz, sem o que falar. A Bíblia fica gigante, você lê todas as mensagens que você já pregou a vida toda, todos os esboços do meu iPad, eu li todos, e você não sabe o que falar ainda, porque você tem que deixar o Espírito fluir. Mas enquanto eu orava, eu pedi uma coisa para Deus, quero pedir liberdade para isso. Deus colocou no meu coração que, assim que eu terminar de falar, eu quero fazer uma oração só, pelos novos pastores da nossa igreja, por jovens que têm coragem de enfrentar desafios, como os homens que nós nos inspiramos neles, que começaram a nossa igreja e que fizeram a nossa igreja chegar aonde chegou. E nós, como jovens, ainda me considero semana que vem eu completo 40 anos e ainda sou um jovem. E uma das coisas que eu tenho aprendido durante esse um mês e 2 dias é que se nós falarmos não para o chamado e para o propósito, o que vai ser da nossa igreja daqui 20 anos? O que vai ser da nossa igreja daqui 30 anos? Então, quando eu fui chamado para ir para o Rio, confesso com os irmãos que eu relutei muito, porque a gente acaba acostumando com a vida boa, com a tranquilidade do dia a dia, com o cômodo que nós estamos vivendo, e fomos para o Rio. E eu confesso para os irmãos que eu tenho vivido dias bons. No Rio, nós temos aprendido assim, eu e a minha família. Todas as vezes que nós vamos viajar, a gente reúne a família e faz a oração para Deus proteger tudo. E no Rio, todo dia parece que é uma viagem. Entra no carro, vamos orar. Da igreja para casa, de casa para a igreja. É oração em cima de oração. Não tem outra coisa lá. Falar nisso, onde estão os irmãos cariocas? Levante a mão aí. Maravilha, glória a Deus. E lá nós temos vivido em oração, temos aprendido dia a dia o que a igreja precisa ser naquele estado, a diferença. A igreja precisa fazer a diferença ali. Então nós fomos, nossa família, esse mês estabilizamos, estamos, graças a Deus, vivendo um bom momento. Trouxemos do nosso campo de Quintino 31 irmãos, veio de lá. Nós temos 12 irmãos, então os irmãos de Quintino aí, maravilha, ali está a turma. Nós viemos para receber o melhor de Deus e levar um novo tempo para o Rio de Janeiro. Amém, queridos? Então, antes de eu terminar, quero pedir 1 minuto para orar, para que Deus levante novos jovens que tenham coragem de ser enviados pela igreja para dar continuidade nessa grande obra chamada Casa da Bênção. Amém? Abra sua Bíblia comigo, quero compartilhar com os irmãos. Eu tenho uma palavra que tem ardido em meu coração há um bom tempo. Ontem o nosso apóstolo já abriu o céu sobre santidade, falou de todas as maneiras e também abriu o caminho para nós. Quando trouxe algumas revelações, ele abriu o caminho. Nós falamos, opa, se o chefe já começou nesse nível, então a gente está liberado para para entrar nesse rumo aí e dar uma ajustada, uma acertada. Se ele já começou, então nós vamos acompanhar. E eu quero que vocês orem, que não é fácil estar aqui falando com os irmãos aqui na lateral e com os que estão na minha frente. Então vamos lá, livro de Gênesis, capítulo de número 30 e versículo de número 16. Eu quero compartilhar algo em alguns minutos que me deram sobre a convivência da igreja com o seu esposo Jesus, ou com o seu noivo Jesus. A Bíblia conta uma história interessante, que Jacó
amou uma mulher desde o primeiro dia que a viu. E a Bíblia diz que aquele amor de Jacó foi extraordinário. E esse amor de Jacó foi tão grande por aquela mulher, que segundo o que a Bíblia diz, no primeiro momento que ele a viu, ele a beijou. Ficou tão apaixonado por ela que queria conversar com o pai dela. Então, ele vai para a casa do pai dela para conversar. Todos conhecem a história. Jacó se apaixona por Raquel, vai conversar com o pai dela, e lá eles entram num acordo. 7 anos trabalhando para que ele venha obtê-la como esposa. O que acontece? A Bíblia diz que Jacó, apaixonado por ela, não mediu esforços para trabalhar, para dar a vida por ela. Durante 7 anos, Jacó fez tudo o que podia fazer por Raquel. Trabalhou, esforçou, derramou suor. Talvez durante esses 7 anos, Jacó passou por humilhações, cuidando das ovelhas de seu sogro, sofreu muito, talvez foi caluniado. Ele chega uma hora que ele vai dar um relatório dizendo: olha, 10 vezes o meu salário foi mudado. Jacó passou por tudo que devia passar, tanto de bom quanto de ruim. E com um detalhe, ele ainda não a tinha. 7 anos trabalhando para ter uma mulher que ele ainda não podia possuí-la. E a Bíblia diz que ele deu tudo por ela. Depois que ele consegue casar com ela, não vamos entrar no detalhe dele ser enganado por Labão, de deitar primeiro com Lia, porque se embriagou. E a Bíblia diz que quando ele casa, naquele dia, Labão chega para ele e diz: tem outra coisa, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então aqueles 7 anos agora se torna 14 anos. 14 anos dando a vida. Agora a diferença é que ele já tem ela, já possuiu ela, já está com ela. Mas ele trabalha durante esses 14 anos, dando toda a sua alma, toda a sua vida, entregando tudo por amor a Raquel. Eu quero compartilhar com você sobre Jacó sendo Deus e Raquel sendo a igreja. Jacó fez tudo, deu tudo, se entregou, apaixonado, não se preocupou com a sua própria vida, somente com a vida dela. Mas chega um dia, que conta a história que nós vamos ler, que Jacó e Raquel tinham um sonho, mas esse sonho era muito mais de Raquel, porque Jacó talvez já tinha obtido aquilo que ele queria. Raquel sonhava em ter um filho, e quando ela sonhava em ter esse filho, ela entra numa crise com Jacó. Ela discute com Jacó, coloca a culpa em Jacó, questiona Jacó, e diz para Jacó que Jacó não dava um filho para ela, e ela queria de todo jeito adquirir aquilo que ela achava que era mais importante para a vida dela, que era um filho. E a Bíblia diz então que ela amava tanto aquilo, que ela começou a procurar artifícios humanos para conseguir o que ela queria. Ela então procura fazer da maneira que ela achava melhor para conseguir adquirir aquilo que ela queria. Ela amava muito mais o inexistente do que o existente. Ela queria muito mais algo que ela não sabia que podia obter do que aquilo que ela já tinha, que era o seu marido que tinha dado a vida por ela. Hoje a igreja tem vivido isso. A igreja tem o Senhor. O Senhor amou a igreja, se entregou pela igreja, deu a vida pela igreja, apaixonado pela igreja,
trabalhou pela igreja, morreu pela igreja, e a igreja hoje tem procurado a obter muito mais o inexistente no mundo físico do que ter de fato o existente, que é o Senhor dela. A igreja tem procurado hoje obter sucesso de uma maneira que não deve ter. Hoje a igreja trabalha por todas as outras coisas, mas não trabalha para ter o Senhor próximo dela. Raquel brigava com Jacó, lutava com Jacó, questionava Jacó: por que você não me dá um filho? Por que você não me dá isso? Ela questionava ele para obter o que era desejo do coração dela. O que a igreja tem feito hoje? A igreja hoje tem lutado muitas vezes em orações. Quando nós estávamos agora de manhã orando, o apóstolo falou: você não vai orar pedindo nada, porque infelizmente a igreja só ora pedindo algo que não existe para ela, algo natural. O que mais nós vemos hoje é a igreja pedindo naturalidade. A igreja quer obter muito mais o físico, o material, o natural, do que ter o Senhor do lado dela, deitado com ela, junto dela, amigado com ela, apaixonado por ela. Ela obtém uma crise, é isso que a igreja está vivendo, uma crise hoje, que a igreja quer receber algo que ainda não tem, e para isso ela discute com o Senhor. Nós precisamos entender uma coisa. Me deram um remédio para ansiedade e o bicho seca a boca. Olha só, quando Raquel discute, ela queria porque queria um filho. Mas preste atenção, irmãos, não tem como gerar se o seu sentimento é natural. Na naturalidade você não gera o que o Senhor tem para a igreja. Não adianta você querer gerar algo se você só quer o natural. Raquel queria um filho. Nós não estamos falando aqui de filhos espirituais. O sonho dela era aquilo. E ela então entra em crise. E quando ela entra em crise, a Bíblia diz que ela procura soluções humanas para conquistar o que ela queria. Como eu disse, eu não quero pregar, eu quero compartilhar algo. E quando ela procura soluções humanas, a primeira coisa que ela faz, ela pega Jacó e bota Jacó para deitar com a serva. Ela entrega Jacó para a amante. Olha, deita com a minha serva, talvez se ela gerar filhos, eu vou ter filhos em meus braços. E ela bota Jacó para deitar com a serva. Ela entrega o Senhor para outra, para ter o desejo que ela queria no seu coração. Outra coisa que me chama a atenção, é aonde eu quero compartilhar. A Bíblia diz que Lia, também esposa de Jacó, já tinha filhos, entre eles Rubens. E ele sai para o deserto. E quando ele sai para o deserto, a Bíblia diz que lá no deserto ele encontra algo que eu acho interessante. A Bíblia chama de mandrágoras. E eu fui pesquisar um pouco, não sou um José Geraldo, mas eu fui pesquisar e eu descobri que mandrágoras é batatas no deserto. E quando Rubens acha essas batatas, ele volta com as batatas. Raquel fica sabendo que ele encontrou as batatas e chega para Lia e diz assim: Lia, dai-me das mandrágoras que Jacó encontrou no deserto. Lia na hora diz assim: não já basta você ter roubado meu marido, agora você quer que eu entrego as batatas para você, ou as mandrágoras para você? Na hora, Raquel diz assim: se você me der Jacó para deitar comigo essa noite, eu te dou as batatas do deserto.
Raquel diz para Lia: se você me der as mandrágoras, eu deixo Jacó deitar com você essa noite. Ela oferece o marido a preço de batata. Ela diz: me dá batata e eu te dou meu marido. Se você pegar a mandrágora, ela significa fruto do amor, vírgula, desejo sexual. O que mais Raquel queria naquela hora era satisfazer o seu desejo pessoal, a ponto de trocar o marido por batata. Uma das coisas que tem chamado a nossa atenção no dia a dia é que quando nós falamos sobre prazer, não vamos entrar no prazer sexual, mas vamos entrar nas coisas que nos dá prazer, no sentido natural, físico. O que mais a igreja tem feito no dia a dia é trocado o marido por prazeres. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja quer sentir muito mais prazer carnal, físico, do que ter o noivo próximo a ela. Nós estamos trocando Jesus a preço de nada. Claro que nós vivemos uma inflação no Brasil, e tem dia que a batata está lá em cima, tem dia que a batata está lá embaixo, mas a batata em si, ela não tem um valor muito na questão econômica. Ela é algo insignificante. E a gente tem uma mania de dizer: está trocando tal por preço de banana ou preço de batata. A igreja hoje está fazendo isso. Nós vivemos uma época em que os pastores, os líderes, as pessoas estão tendo muito mais prazeres do que está de fato vivendo com o noivo. O prazer está satisfazendo a igreja. Nós, quando oramos hoje, oramos no natural, estamos fazendo de tudo para obter o que nós queremos. Está na hora da igreja lembrar, irmãos, que não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Sabe por que nós temos hoje igrejas que não geram filhos? Porque a igreja está vivendo de prazeres naturais. Pastores estão tendo prazeres naturais. O inexistente está falando muito mais do que o existente. Nós estamos querendo uma quantidade de filhos na igreja, e para isso nós estamos usando todos os recursos necessários para trazer esses filhos. Estamos usando recursos naturais, estamos usando recursos que não são espirituais para tentar trazer filhos. Preste atenção, não tem como gerar filhos se você está usando coisas naturais. O que gera santidade em nós não é viver na naturalidade. Hoje pecado é normal para a igreja. Hoje a igreja está vivendo uma época que tudo é normal. Há uma normalidade no nosso meio. Há uma normalidade no meio de pastores, de pessoas fazerem coisas e acham que isso não tem nada no céu. Não tem problema. Não tem problema deitar com outra. Não tem problema deitar com amante. Não tem problema desviar o dinheiro.
Não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo. O que importa é que a gente está tentando trazer e mostrar para pessoas o que a gente tem. Raquel queria mostrar para Lia que ela podia ter filhos. E está cheio de pessoas querendo usar sentidos naturais para mostrar para os outros o que ele pode fazer. Não adianta você ter uma igreja cheia de pessoas e a sua vida é uma vida de carnalidade e uma vida natural, onde você está usando recursos naturais para trazer pessoas para mostrar para os outros. Quantos me ouvem? E nós precisamos entender isso. Prazer em coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O pecado é bom ou é ruim? Dá prazer? Sim ou não? Sim ou não? Dá prazer? E sabe o que nós vemos hoje, irmãos? Nós estamos vendo uma igreja que não consegue fazer a diferença onde anda. Nós estamos vendo uma igreja que está vivendo tanto no natural, que as pessoas não conseguem olhar para ela e ver a diferença nela. Ela está usando recursos humanos para querer mostrar quem ela é. Raquel fez isso, disse para Lia: me dá seu marido, ou me dá as mandrágoras, e eu te dou meu marido. E o que eu acho legal é que Jacó está trabalhando, e quando Jacó vem em direção à sua casa, a casa de Raquel, na hora que ele vem em direção à sua casa, Lia entra na frente e diz assim: Jacó, você não vai para casa hoje não. Por quê? Porque eu troquei você por batata. Essa noite você vai dormir na minha casa. Agora imagina Jacó querendo vir para casa. O sonho dele, ou o desejo dele, era estar em casa, deitar com a sua esposa, a qual ele amava. Ele vem em direção à sua casa. O caminho dele é aquele, o endereço dele é aquele, mas no meio do caminho ele é abordado, no meio do caminho ele é parado, e alguém diz: olha, você vai deitar comigo essa noite, porque a sua esposa te trocou por prazeres que ela queria, por amor que ela queria, por desejos que ela queria. Sua esposa te trocou, então essa noite você deita comigo. Raquel achou que quando ela comesse daquele fruto e Jacó voltasse para casa e fosse deitar com ela, ela ia engravidar. Só que uma coisa que a gente brinca e diz é que o tiro saiu pela culatra, que naquela noite Jacó deitou com Lia e Lia engravidou. E quando ele foi deitar com Raquel, Raquel não engravidou. Há um endereço certo para o Senhor ir. Há uma direção certa para ele ir. O salmista diz: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? E ele mesmo responde: os que têm mãos limpas, coração puro, que não é vaidoso e que sabe amar. A gente até canta um corinho:
Agora olhe para mim. Para onde ele vem? Ezequiel capítulo de número 20. A Bíblia diz que naquela época o Senhor só agia por meio de 3 pessoas: reis, sacerdotes e profetas. A Bíblia diz que o Senhor veio no palácio, mas quando ele chegou lá, o rei ou os reis estavam com as mãos manchadas de sangue. De lá ele foi para o templo, e quando ele chegou no templo, em busca do sacerdote, os sacerdotes não estavam com a vida correta. Do templo então ele voou para os montes, atrás de um profeta. E quando ele chegou lá, os profetas estavam profetizando para satisfazerem a si mesmo. Aí ele escreve: procurei dentre eles um que estivesse na brecha, que tapasse os muros, mas não encontrei. Quem vai entrar no santuário? Os que têm mãos limpas. Agora olhe para mim, irmãos, não estamos para julgar ninguém, mas aonde está a mão da igreja? O que a igreja tem feito com o poder que Deus deu a ela em suas mãos? Onde está o poder da mão da igreja? Aquele que a gente via e ouvia, de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, restaurados. Onde está esse poder da igreja? A igreja tem perdido o poder de suas mãos. Por quê? Porque a igreja está trocando o Senhor hoje por preço de batata. Fale para quem está do seu lado: sabe quanto custa uma batata? Os que têm mão limpa. E como tem sido as mãos da igreja? Limpeza das mãos. Pessoas que têm pegado o que não deve, que têm posto a mão aonde não é para pôr. A gente, quando era líder de jovens, falava isso para os jovens: cuidado com a mão boba. Cuidado, com a mão naquilo e aquilo na mão. A gente falava isso para os jovens. Hoje a gente tem que falar isso para pastor. A gente falava para o jovem que estava chegando na igreja: cuidado com a mão. Menina, você está namorando com o menino? Segura a mão dele. Menino, você está namorando com a menina? Segura a mão dela. Hoje a gente tem que falar com o pastor: cuidado com a mão, onde você põe ela. Hoje você tem que falar para o líder, você tem que falar para o obreiro, para o evangelista, para o presbítero, onde a sua mão está indo. Será que a sua mão ainda está limpa, está pura ainda? Se a sua mão não está limpa, não está pura, se não achar santidade em você, o santuário não pode entrar quem não tem mão limpa. A sua mão está indo nos prazeres. Quando nós estamos em reunião de pastor, é por isso que em convenção a maioria é pastor, obreiros. A mão está desviando o que não deve, pegando no que não deve. Não estou falando só no sentido físico, e nem só sexual. Estou falando também do desvio, do roubo, do furto, do caixa 1, 2, 3, 10. Da onde a sua mão está indo, do que sua mão está fazendo. Se a sua mão não está limpa,
é porque você já trocou há muito tempo. Há muito tempo você já trocou, porque você acha que o seu prazer, aquilo que você quer, é muito mais do que aquilo que o noivo ou que o esposo tem para dar para você. Quando a mulher troca o marido dela por outro, tem duas situações. Misericórdia. Posso falar? Ou ela é, não sei se essa palavra é feia, sem vergonha, ou o marido está deixando a desejar. Agora a mesma coisa, quando o marido troca a mulher por outra, ou é porque ele é sem vergonha, ou porque ela, está deixando a desejar. Agora olhe para mim. Meu Deus. Deus é, ou Jesus é, o nosso noivo. E nós somos a sua esposa. E agora? Nós estamos trocando ele, porque ele está deixando a desejar? Ele está deixando a desejar? Ou nós estamos trocando ele pela palavra que eu disse? Os que têm mão limpa, coração puro. Eu sempre falo que eu gosto de estar perto do apóstolo. Não é porque eu estou falando isso, porque eu estou no microfone, ou sendo demagogo, que eu disse para ele desde o primeiro dia, que assim como eu fui com o apóstolo Doriel, eu seria com ele. Quando ele me procurou, eu disse para ele: a palavra do Senhor tem o mesmo peso para mim como a palavra do meu apóstolo. Sua palavra para mim é lei. E uma coisa que eu gosto de estar perto do apóstolo é que quando ele vai falar de algo espiritual, ele se emociona, ele chora. E hoje nós orando ali, na hora que ele passou perto de nós aqui, Painho, missionário João Galdino, falou: o apóstolo está com algo forte. E isso tem trago para nós esse mesmo desejo de ter um coração puro. O que mais tem na igreja hoje, eu acho que eu posso falar isso, porque eu sou filho dessa igreja. O que mais tem na igreja hoje é pessoas com coração malicioso. Pastores maliciosos, que estão querendo usar a igreja para ter o seu prazer, seja sexual, seja moral, seja físico, seja financeiro. O coração dele é malicioso. Pessoas que têm malícias, que no falar você sabe que ele é maledicente, que no falar você percebe como ele é. Tem pessoas, a gente costuma dizer que tem mulheres que quando chega próximo a nós, no falar você percebe a malícia. E tem homens que no pegar da mão, na palavra dele, você sente a malícia. Ele engrossa a voz.
ele entona, ela amolece. E sabe o que tem acontecido com a igreja? A igreja tem trocado aquele que deu a vida por ela, aquele que trabalhou por ela. A igreja tem trocado aquele que deu tudo por ela, aquele que pagou o preço por ela. Tem trocado tudo isso para sentir um momento de prazer. As mandrágoras, elas serviam de prazer. Comia ela e você sentia mais libido, mais desejo. E uma coisa que eu tenho aprendido: quanto mais você está no pecado, mais você tem prazer por ele. E quanto mais você está em Deus, mais você quer dele. Quanto mais você está no pecado, essa noite você vai deitar comigo, porque sua mulher te trocou. Pelo quê? Batata. Essa noite você é meu. Por quê? Batata. E a gente olha muitas vezes Jesus abençoando outros, dando para outros, entregando para outros. Me perdoem o que eu vou falar. E a gente não sabe por que outros são abençoados, porque outros têm, porque outros recebem. A gente não sabe porque outros estão tendo e a gente não está tendo, e fica tentando descobrir. Sabe por quê? É porque talvez os outros são Lia, e nós estamos sendo Raquel. Raquel trocou o marido por, e Lia trocou batatas pelo marido. Ela disse: eu prefiro ele do que a batata. Quem é a igreja? Claro que a gente está fazendo uma comparação. Se você for falar, não, mas Lia significa cegueira, Raquel significa ovelha. Mas estou fazendo uma comparação de uma troca. Aquela que troca batata por marido, frutifica. E aquela que troca marido por batata, se decepciona. E agora? Quem é a igreja? Como está o seu coração? O que o seu coração tem feito? O que nós temos feito? Onde está o teu coração? Porque só vai entrar no santuário o que tem mão limpa, coração puro. Queridos, entenda uma coisa: nós vamos frutificar, nós vamos crescer, iremos romper, iremos expandir, mas para isso nós precisamos ter o coração limpo, coração puro. Não trocar o Senhor por nada. Não devemos trocar o Senhor por real. Não devemos trocar o Senhor por um prazer. Não devemos trocar o Senhor por uma noite. Não devemos trocar o Senhor por uma deitada de 2 horas. Não devemos trocar o Senhor por um olhar. Não devemos trocar o Senhor por um toque. Não devemos trocar o Senhor por uma casa, nem por um carro, nem por nada que nos dá prazer. Porque o que o Senhor mais quer da igreja é que a igreja troque os prazeres pelo Senhor. Ele é o nosso galardão e o nosso deleite. É nele ou com ele que devemos deitar. Olhe para mim. Eu não sei porquê. Lá vai eu. Eu não sei porquê. Acho que o Jeremias diminuiu o meu tempo. Era 50 minutos e já baixou ali. Eu comecei 8h25, ainda não, deixa quieto. Olha para mim.
Entenda uma coisa, irmãos: o que tem mão limpa, coração puro e que não é vaidoso. Eu, sem demagogia, falo para vocês de coração, diante de Deus. Comentei isso com a missionária ontem, antes de dormir, e hoje antes de acordar, quando eu disse: ora por mim, porque pregar ali não é fácil. E quem sou eu para pregar? Quem sou eu para falar? Aí ela perguntou: quem vai falar de manhã? Aí eu só lembrei, perdão Israel, só lembrei e falei: eu e o bispo Wilson. Ela falou: você conseguiu imaginar você e o bispo Wilson no mesmo dia? Falei: graças a Deus que eu nem consegui, senão eu ia ficar vaidoso. Eu ia dizer: eu sou o cara do lado do bispo. A vaidade tem arrancado o noivo de nós. Homens, mulheres que acham que porque sabe um pouquinho já é mais que todo mundo, porque tem um pouquinho já é mais que todo mundo. Não vou entrar muito nisso. Meu tempo está acabando. E por último, que sabe amar. Ame o que o Senhor ama e não o que você ama, porque o que você ama é perecível. Vamos orar. Fique em pé. Vou usar meus últimos 3 minutos para orar. Não troque seu marido por batatas. Não troque Jesus por batatas. Pegue na mão de quem está do seu lado. Mais uma vez. Fique de frente com ele, de 2 em 2, como diz o bispo Palarone, batom com batom, bigode com bigode. Abrace ele. Abrace ele. E nós vamos fazer o céu descer neste lugar. Hoje é dia de trocar o prazer pelo noivo. Chora com ele nesta manhã. 10 minutos, ora. 10 minutos. Está na hora da igreja trocar o prazer pelo noivo. Vamos receber. Vamos rasgar o céu nesta manhã. Liberar o noivo. Ele está vindo para cá. E ele não vai desviar no meio do caminho. Ele não vai desviar no meio do caminho, porque ninguém vai dizer para ele: a igreja Casa da Bênção te trocou por batatas. Ninguém vai dizer para ele: Jesus não vai lá não, porque o Senhor foi trocado. Ninguém vai dizer isso para ele, porque nesta manhã nós vamos trocar o prazer pelo noivo. Vamos! Se você crê nisso, bote pressão na sua oração. Bote pressão na sua oração. Profetiza sobre a vida dele. Vamos! O noivo não vai voltar. Ele não vai para outro lugar. Ele não vai para outro lugar. O endereço dele é a área especial 4/5, setor F, da Guatinga. Profetiza sobre ele. Vamos! Abrace ele. Abrace ela. Chore com ela.
igreja não vai trocá-lo. A igreja não vai trocá-lo. A igreja não vai trocá-lo. Que se abra os céus, o teu reino, nossa fé está. Levante as suas mãos. Diga que se abra os céus, O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, Vamos, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. E grande Levante as mãos. Deus, que os céus fechados se abram. teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados. Segure na mão dele, feche os corredores. Levante a mão dele bem alto. Se você fala em línguas, comece a falar nessa manhã. Seja ativado pelo Espírito. Seja ativado pelo Espírito. Seja ativado pelo Espírito. Vamos receber. O noivo está vindo. E ele não vai mudar o endereço. Ele não vai mudar o endereço. Por quê? Porque nesta manhã ele vai encontrar homens e mulheres que trocaram o prazer por ele. Vamos, comece a falar em línguas. Bote volume na sua voz. Incendeia quem está do seu lado. Incendeia quem está do seu lado. Incendeia quem está do seu lado.